Pessoal, agora sim, pessoal, vamos lá. Agora valendo, vamos lá. Muito bem, pessoal, muito bem. Vamos iniciar, então, a nossa aula 8, certo? E na aula 8, a gente vai falar sobre equações diferenciais lineares de ordem superior, né? Já que, pessoal, nas aulas anteriores, a gente se concentrou bastante nas equações lineares de primeira ordem, não é isso? E vejam um detalhe interessante aqui, pessoal, que logo nessa enunciação das equações diferenciais lineares, né, de ordem superior, eu já venho com um teorema que eu acho ele bastante interessante, pessoal, para essas questões de problema de valor inicial, porque, ó, vejam só, no caso aqui, já anunciando o nosso primeiro teorema, certo? Então, ó, sejam a n de x, a n menos 1 de x, a 1 de x, a 0x, e g de x contínuas em um determinado intervalo i com o an de x diferente de zero, para todo x desse intervalo. Ó, se x igual a x0 é algum ponto deste intervalo, então existe uma única solução, certo? Y de x, para um problema de valor inicial, que esse problema interessa muito para a gente, né, pessoal? Ok, neste intervalo, né, onde teremos, ó, vejam só, pessoal, aqui, a bem da verdade, essa primeira linha, eu só fiz anunciar, só fiz relembrar o que nós já sabíamos são as equações diferenciais lineares, é isso? Olha só, ó, a n de x vezes dny dxn, a n menos 1 de x vezes dn menos 1 de y dxn menos 1, até a 1 de x dy dx mais a 0xy igual a g de x. Equação linear. Só que agora, pessoal, ó, com né, o nosso problema de valor inicial, ó, o y de x0 ó, é um certo y0, o y' de x0 é um y' de y0, né? Ok? O y de n-1 de x0, esse y de n-1, ou y0 de n-1, não é? Ok? Geralmente a gente vai fazer os cálculos em função de y0, né? O clássico é esse, né? O yn-1 de x0, não é? Muito bem, isso com os problemas iniciais, porque, pessoal, na enunciação do teorema, a gente garante essa condição, tá? Para a questão dos valores iniciais, tanto para y, y', y duas linhas, até o yn-1, né? De x0. Muito bem. Depois, pessoal, outra fala bastante interessante é a gente agora, quer dizer, entra aí como uma revisão para a gente, né? A dependência linear e a independência linear. Porque, vejam só, para a dependência linear das funções, ó, disse que um conjunto de funções f1, f2 de x, fn de x é linearmente dependente em um intervalo i, ó, se existem constantes. Pessoal, ó, aqui é fundamental, eu sei que vocês já sabem, né? Mas, ó, é preciso que existam essas constantes. Se existir, pelo menos uma já será linearmente dependente, né? Então, vejam só, se existem constantes C1, C2, Cn, ó, não todas nulas, também é outro detalhe muito interessante, né? Basta existir apenas uma para ser linearmente dependente, né? Muito bem, e tasquei, ó, vejam lá, pessoal, ó, C1, F1 de x, mais C2, F2 de x, mais Cn, Fn de x, ó, é igual a zero. Para todo x, nesse intervalo. Essa enunciação também aqui é interessantíssima, né? Ou seja, o produto das constantes vezes cada função, a soma desses produtos tem que ser igual a zero, ok? Reparem que na independência linear, ó, diz que um conjunto de funções f1, f2, fn é linearmente independente ao intervalo i, se ele não é linearmente dependente do intervalo, não é isso? Então, se não existe essas constantes, né? Ou seja, todas serão nulas, no caso da independência linear. Muito bem, o outro, pessoal, um fato bastante interessante, que também a gente está revisando cada conceito desse, em relação ao Wronskiano, eu já anuncio o Wronskiano, pessoal, tá certo? Com o teorema 2, certo? Então, ó, supondo que f1 de x, f2 de x, fn de x sejam diferenciáveis pelo menos n-1 vezes, tá certo? Se esse determinante, olha só, pessoal,
constituído, né? A primeira linha, pessoal, são com todas as funções, né? Os valores de todas as funções. Então, ó, F1, F2, F3, F4 até Fn, certo? Aí vejam, ó, na segunda linha, ó, F1 linha, F2 linha, até Fn linha. E você vai até, se você tinha, no caso, n funções, você vai até a derivada n-1. Então, F1 de n-1, F2 de n-1, até Fn de n-1, porque você tinha até a função n, ok? Muito bem, então veja, ó, se o determinante, né, pessoal, for importantíssimo aqui, ó, pessoal, diferente de zero, esse determinante, no caso, conhecido como Wronskiano, tá certo? Em pelo menos um ponto do intervalo i, então essas funções f1 de x, f2 de x, fn de x, serão, olha lá, linearmente independentes. Então, aqui, pessoal, para o Wronskiano, no caso de n funções, f1, f2, fn, se ele for diferente de zero, então as funções serão linearmente independentes. Então, se ele for igual a zero, as funções, então, serão linearmente dependentes. Ajuda bastante a gente, porque, vejam só, pessoal, vamos fazer uma questão para a gente assimilar melhor isso aí, né? Tá bom? Ok, pessoal, ó, vejam só aí. Nessa questão, pessoal, eu coloquei lá, questão, né? As funções f1 de x, seno ao quadrado de x, f2 de x, 1 menos cosseno de x, são linearmente dependentes, certo? Então, a gente já viu aqui, ó, que, reparem, pessoal, vamos colocar assim, ó, se sim, pessoal, eu vou colocar assim, tá? Se sim, então, tá certo? Vamos colocar aqui o W mesmo, o Wronskiano de F1, F2, não é isso? Tem que ser igual a zero, concorda? Então, essa primeira linha aqui, ó, se sim, então o Wronskiano de F1, F2 tem que ser igual a zero. Então, no caso, se não, diferente de zero. Mas percebam, a questão, ela pede se F1 e F2 são linearmente dependentes. Então, já na primeira linha, eu estou garantindo a verdade. Se isso acontecer, então, Wronskiano é igual a zero. Então, vejam só. Então, vejam aí, ó. O Wronskiano, pessoal, de F1, F2, seria, então, ó, as funções, ó, F1, F2, certo? Como a gente vai até a segunda função, então, só uma derivada, né? F1 linha, F2 linha, certo? Então, vamos lá. Calculando, então, o Wronskiano dessas duas funções. Ficaríamos, pessoal, o F1 ó, é seno ao quadrado de x, ok? E o F2, ó, 1 menos cosseno de 2x, ok? Vamos ver que valor teremos desse determinante. O F1' de x, vejam lá, seria 2 seno x, mais a derivada interna do seno de x, que é o cosseno de x, então ficaria lá, pessoal, ó, 2 seno x, cosseno x, né? Porque isso daqui, pessoal, é o seno de 2x,
Ok? Não é isso? Muito bem. E do outro lado, pessoal, o F2' seria a derivada de 1 menos cosseno de 2x. Então, seria, pessoal, 2 vezes, olha lá, certo? A derivada do cosseno, né? Que seria, então, menos o seno de 2x, certo? Então, ó, como já tem esse menos aqui, pessoal, ó, é isso? Vai ficar, então, ó, 2 vezes o seno de 2x. Ok? Já estou colocando direto. Vejam então, pessoal, vejam então, ó, o Ronskiano de F1, F2 seria, né? Vamos ver. Ó, o produto aí, ó, ficaria 2 vezes, né? O seno de 2x vezes o seno ao quadrado de x. Não é isso, pessoal? Ó, menos, ó, o seno de 2x vezes um menos cosseno de 2x, não é isso? Então, ficaríamos, pessoal, menos o seno de 2x, né? Mais, porque a gente está fazendo ao menos pelo menos aqui, ó, mais, né? Seno de 2x, ok? Vezes o cosseno de 2x. Acho que foi isso aí que vocês chegaram nesse valor, não é isso, pessoal? Mas vejam, ó, em todos os termos, né, pessoal, a gente tem seno de 2x. Ok? Então, dá para a gente colocar o seno de 2x em evidência. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Então, ficaríamos, ó, Ronskiano de F1, F2 seria igual ó, a seno de 2x vezes 2 seno ao quadrado de x, né? Ó, menos 1, né? Desse termo aqui, ó, já que eu estou colocando seno de 2x em evidência, mais o cosseno de 2x. Vejam, pessoal, que o cosseno de 2x é o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x, certo? Então, vejam aí, ó, vai ficar Ronskiano de F1, F2, seria ó, seno de 2x vezes 2 seno ao quadrado de x menos 1, mais cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x, né? Então, vamos lá. Vai ficar Ronskiano de F1, F2, ó, seno de 2x vezes, ó, o 2 seno ao quadrado de x, ó, menos o seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x, né? Menos 1 mais cosseno ao quadrado de x. Vejam aqui, pessoal, ó, a relação fundamental, ela aparece aqui, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vai dar 1, é isso? Então, vejam, ó, Ronskiano de F1, F2, ó, seria seno de x, seno de 2x, né? 1 menos 1, né? Então, Ronskiano de F1, F2 seria, pessoal, seno de 2x vezes 0, né? Então, ó, o Ronskiano de F1, F2, ó, igual a 0, tá certo? Aí você, ó, logo, né? F1 e F2 são, pessoal, linearmente, ó, dependentes, ok? Que era exatamente a pergunta, não é? São linearmente dependentes? Sim, né? Ok? Pois o Ronskiano entre as duas funções então. É igual a 0. Pessoal, então, ó, continuando na nossa resolução de exercícios, né? Vejam só, eu peguei um exercício aqui da página 164 do ZIL, tá? Não sei se vocês já passaram por ele. Se já passaram, façam bastante, façam muito mais, certo? Mas, de qualquer jeito, a gente vai discutindo. E para aqueles que ainda não passaram pelo exercício, a gente vai ajudar também, tá bom? Então, é o seguinte, olha só. Determinar se as funções dadas, nesse tipo de exercício, ó, ele pede para verificar se é linearmente dependente ou independente nesse intervalo de menos infinito a mais infinito. Tudo bem, ok? Questão clássica, né? Então, ele deu aqui, ó, o F1 de x, x, F2 de x, x ao quadrado, e F3 de x, 4x menos 3x ao quadrado. Vejam só, de início, eu parti o seguinte, ó, de fato, assim, né? Para que sejam linearmente dependentes, TCA, ó, que a gente já viu a condição, C1 F1 de x, mais C2 F2 de x, mais C3 F3 de x, tem que ser igual a 0, com C1, C2 e C3, não todas nulas. Foi isso que a gente viu. De início, eu ainda não estou aplicando o Ronskiano. A gente pode deixar para aplicar o Ronskiano depois. Vamos fazer a questão clássica, né? Sem o Ronskiano ainda, tá bom? Muito bem, muito bem. Aí vejam, pessoal, ó, logo, né, eu coloquei aqui, a gente vai ter, ó, C1, o F1 de x, ó, x,
C2 vezes o F2 de x, ó, x ao quadrado, C3 vezes o F3 de x, ó, seria 4x menos 3x ao quadrado, né? Isso aqui tem que ser igual a zero. Vamos fazer o desenvolvimento, pessoal? Vai ficar C1x, C2x ao quadrado, certo? C3 vezes 4x, ou vamos colocar assim, 4C3, não é melhor? Colocar logo a constante, ok? Ó, 4C3x, certo? Menos 3C3 x ao quadrado igual a zero, né? Aqui, pessoal, ó, a gente tem x aqui aparecendo duas vezes, ó, a gente pode colocar ali em evidência, vai ficar C1 mais 4C3, ó, vezes x, depois aparecem dois termos em x ao quadrado, né? C2 menos 3C3 x ao quadrado, ó, igual a zero, ok? Muito bem, então vejam, pessoal, ó, como a gente tem aqui, ó, x e x ao quadrado, a gente tem só que se preocupar agora, para ser igual a zero essa função, ó, esse termo aqui, ó, C1 mais 4C3, ó, tem que ser igual a zero, não é isso? E C2 menos 3C3, ó, tem que ser igual a zero, já que eles são, é uma soma de constantes, né? Então, eu vou colocar desta forma, pessoal. Então, né? Então, vamos colocar assim, ó, C1 mais 4 C3 é igual a zero, não é isso? Foi a primeira condição. A segunda, ó, C2 menos 3C3 é igual a zero. Vejam aqui, pessoal, ó, que tanto C1 como C2 estão sendo dados em função de C3, né? Porque, vejam, porque o C1 é menos 4C3 e o C2 é 3C3, ok? Vejam que quando a gente estava vendo a dependência linear, lá dizia, né, ó, se existem, basta existir um termo diferente de zero para a gente garantir de todas aquelas funções, uma só não nula, já garante que essas funções são linearmente dependentes, né? Pronto, ó, é o que acontece aqui, ó, porque de qualquer jeito a gente não sabe qual é o valor de C3, não é isso? Ok? Então, vejam aqui, ó, se C3 for diferente de zero, pessoal, então, C1, tá certo, é diferente de zero, e C2 é diferente de zero, né? Logo, pessoal, F1, F2, tá certo? F3 são, ó, linearmente dependentes, ok? Foi o que a gente conseguiu enxergar daqui, né? Basta, então, uma condição, uma constante ser diferente de zero para que a gente garanta, né, que todas aquelas funções, tá certo, sejam linearmente dependentes. Muito bem, ó, quando eu concluo isso aqui, eu vou colocar aqui embaixo, ó, no entanto, vamos colocar assim, pessoal, pelo Ronskiano, tá certo? Vem que, vamos lá. Ó, o Ronskiano, então, pessoal, seria de três funções, né? F1, F2, F3. Então, ele ficaria assim, ó, F1, F2, F3, a primeira linha, as funções, né? Depois, ó, F1 linha, F2 linha, F3 linha, né? E na terceira linha, pessoal, F1 duas linhas, F2 duas linhas, F3 duas linhas, né? Ou seja, ó, até a segunda derivada, porque a gente tem três funções. Muito bem, vamos ver quem é o Ronskiano de F1, F2, F3, pessoal. Vai ficar F1, F2, ó, o F1 foi x, o F2, x ao quadrado, o F3, 4x menos 3x ao quadrado. Ok? F1 linha, pessoal, derivada de x vai ser 1, F2 linha, derivada de x ao quadrado, ó, 2x, F3 linha, derivada de F3, ó, 4x, derivada 4, menos 3x ao quadrado, derivada 6x. Ok? Vão vendo aí, vão vendo. Ok, F1 duas linhas, derivada de 1, ó, 0. F2 duas linhas, derivada de 2x, ó, 2. E F3 duas linhas, derivada de 4, 0. Derivada de menos 6x, ó, menos 6. Ok? Muito bem, pessoal. Para a gente encontrar o valor desse determinante, certo? Então, a gente tem várias
forma de fazer, por Sarri e tal. Eu vou aplicar Cramer, porque eu acho interessante, porque aqui nessa coluna a gente tem um zero aqui, né? Então, basta, a gente só vai precisar de fazer para o x e para o 1, ok? Por Cramer, certo? Vamos ver aqui, pessoal, vamos ver. A gente já viu que são, de fato, linearmente dependentes, né? Então, agora o que a gente está fazendo é só garantir isso aqui, né? Olha só, pessoal, vai ficar Ronskiano, né? De F1, F2, F3, ok? Vamos ver, vamos pegar aqui. Esse elemento aqui, pessoal, ó, o X, né? Ok? Lembre-se que a gente tem que tirar a linha dele e a coluna. Linha, coluna, certo? Então vai ficar, ó, X vezes, ok? Vamos ver a matriz que ficou aqui, ó. Ficou menos 6 vezes 2x, menos 12x, né? Que eu vou colocar aqui, ó, menos 12x. Aí, ó, pessoal, vai ter um menos, eu já vou colocar direto, ó, porque é 2 vezes 4, então menos 8, né? Menos 8, mais, né? Porque é menos pelo menos, ó, vai ficar mais 6x vezes 2, 12x, ok? Mais 12x. Muito bem. O outro termo, pessoal, vejam o 1, tá certo? Ele vai ser negativo, não é isso? Porque ó, esse primeiro elemento aqui, ó, ele é o A11, esse aqui é o A21, não é isso? Então, negativo menos 1, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 1 vezes. Vamos ver aqui, pessoal, ó, a linha dele é essa, ó, a coluna já era a clássica que a gente já tinha, né? Mas vejam só, vai sobrar aqui, ó, menos 6 vezes x ao quadrado. Aí você, menos 6x ao quadrado, ok? Muito bem. Depois, pessoal, aqui, ó, duas vezes, ó, 4x, mas tem um sinal negativo, né? Menos 8x, né? Ó, menos por menos, ó, mais 6x ao quadrado, certo? Confiram tudo aí, ok? Vão conferindo. Muito bem, olha só, pessoal, então o Ronskiano de F1, F2, F3, tá certo? Seria igual, ó, menos 12x com mais 12x a gente cancela, menos 6x ao quadrado, com mais 6x ao quadrado, cancelamos. Repare, ó, aqui só sobrou menos 8 vezes x, aí você menos 8x, ok? Lá, ó, sobrou, pessoal, o menos 8x, mas multiplicando pelo menos 1 aqui, ó, dá mais 8x. Ó, menos 8x mais 8x. Conclusão, o Ronskiano entre F1, F2 e F3 igual a zero. Ó. A gente já viu isso aqui, ó, do Ronskiano. Se o Ronskiano é nulo, então as funções são linearmente dependentes, ok? Conforme a gente já havia visto aqui, ó, de fato, são linearmente dependentes. Essas, pessoal, espécies de questão, assim, são bastante interessantes. Então, tem uma série delas na página 64. A página 65 também, pessoal, é bastante interessante. Vocês fazem todas essas questões. Vamos falar de outros assuntos. Pessoal, tá, então, olha só, seguindo, falando de assuntos bastante interessantes ainda, pessoal, certo? Nessas soluções para as nossas equações lineares, né? Vejam só, pessoal, essa definição agora, certo, de equação homogênea e equação não homogênea é bastante interessante porque nós já havíamos visto, né, um dos nossos tópicos, logo quando a gente começou a resolver lá as nossas equações diferenciais lá de primeira ordem, a gente viu, não foi, por separação de variáveis, depois, quando ela era homogênea, isso para a primeira ordem, né? Aqui, pessoal, já é uma definição mais abrangente e dentro, tá certo, dessa enésima ordem, tá certo? Porque, ó, veja então, ó, porque a bem da verdade aqui, ó, do lado esquerdo, né, da nossa igualdade, a gente tem já a nossa clássica representação de uma equação diferencial linear, não é isso? Olha lá, ANX dN y dxn, AN menos 1x dN menos 1y dxn menos 1, até, ó, mais a 1x dy dx mais a 0xy, né? Ó. Agora, ó, igual a zero. Se essa equação linear é igual a zero, a gente define, então, como uma equação homogênea, tá certo? Depois, ó, se ela é uma determinada função em x, foi colocado aqui g de x, então ela é não homogênea. Então, tem esse detalhe bastante sutil, mas aqui, pessoal, já com uma aplicação bem mais abrangente, né, entre homogênea e não homogênea. Porque, olhem só, a anunciação de dois teoremas, né?
esse primeiro, o terceiro teorema como princípio da superposição, que eu acho bastante interessante, pessoal. Vejam aí, ó, sejam y1, y2, yk, soluções para a equação diferencial linear de enésima ordem, homogêneo intervalo. Sensacional isso aqui, meu amigo, ó. Ele diz tudo aqui, pessoal, ó, exatamente o que a gente está estudando, concordam? Tudo. Disse tudo, perfeito, perfeito. Né, ó? É uma equação diferencial linear, não é isso, ó lá? De enésima ordem, ó, dny, dxn, tá certo? Ó, ok? Homogênea, porque é igual a zero em um determinado intervalo i. Fantástico, né? Então, ó, a combinação linear, pessoal, ó, y igual, ó, a C1YX, C2Y2X, mais CKYKX, em que essas constantes CY, né, com CI, desculpa, com o I variando de 1 até K, pessoal, são constantes arbitrárias, é também uma solução no intervalo, certo? Então, aí que está o princípio da superposição. A gente vai poder unir C1Y1 mais C2Y2 até CKYK. Muito bem, eu coloquei aqui como uma questão, mas já assim como um exemplo direto, porque aqui, pessoal, vejam só, essas funções, ó, y1, exponencial de x, y2, exponencial de 2x, e y3, exponencial de 3x, satisfazem a equação homogênea. Vejam, aqui já é uma afirmação, eu já estou afirmando, né? Mas se não afirmasse, vocês teriam que verificar. Não é isso, concordam? Porque é o seguinte, ó, se elas satisfazem, então, pelo teorema 3, ó, percebam, a constante C1, ó, C1, Y1, então C1 exponencial de x, mais C2, Y2, ó, C2 exponencial de 2x, mais C3 exponencial de 3x, porque é Y3, é uma outra solução, pelo princípio da superposição. Certo, pessoal? Então, aqui tem que ter todo o cuidado, viu, pessoal? Porque, de fato, eu já estou afirmando, né? Mas vocês teriam que fazer essa verificação, né? Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui para verificação um exemplo. Ó. Você faria para y1 igual a, um exemplo, né? Exponencial de x. Então, ó, você tem que derivar as 3 vezes, ó. Então, ó, exponencial de x, ó lá, 3 linhas, menos 6 vezes d2y dx2. Então, exponencial de x, 2 linhas, mais 11 vezes exponencial de x, linha, menos 6 vezes exponencial de x, tem que ser igual a zero. Ok, ele já está afirmando, mas eu estou só confirmando. Mas vejam que tem que ser feito para o y1, para o y2, para o y3, e com esse teorema maravilhoso, se você confirmar para o y1, para o y2, para o y3, o y igual a ser o y1, C2, y2, C3, y3, também é uma solução, pessoal. Isso é maravilhoso, não é? Assombroso, né? Então, vejam aí, ó, vamos ver. Ó, as 3 derivadas de exponencial de x, ó, vamos só confirmar, né? Exponencial de x, menos, ó, as 2 derivadas, ó, exponencial de x, mais 11 vezes derivada, ó, exponencial de x, menos 6 vezes exponencial de x. Vejam aí, pessoal, ó, exponencial de x mais 11 exponencial de... Vou colocar aqui embaixo, tá? 12 exponencial de x, menos 12 exponencial de x igual a zero. Conclusão, ó, zero igual a zero. Verdade, verdade, verdade. Então, exponencial de x, de fato, é a solução. Depois, em casa, dependendo, se vocês acharem por bem, tá certo? Façam aqui, ó, para exponencial de 2x, exponencial de 3x e depois para o y. Aí é que seria sensacional, para vocês verificarem que a força do teorema, né? Ok, um outro teorema também, pessoal, bastante interessante, é o teorema 4, porque ele diz, ó, sejam y1, y2, yn, n soluções linearmente, agora, ó, linearmente independentes, certo? Para a equação, olha a beleza, pessoal, a equação diferencial linear homogênea. Exatamente essa primeira aqui. Concordam? Certo? De enésima ordem em um intervalo i. Muito bem. Então, toda solução y para tal equação diferencial, para esta equação diferencial, certo? É uma combinação linear das n soluções independentes, y1, y2. Sensacional. Sensacional. Agora, pessoal, ou seja, ó, podemos encontrar a constante C1, C2, Cn, tá, que ó, y é igual a C1YX, C2Y2X, até CNYNX. Agora, pessoal, esse critério já envolve
tá certo? Funções linearmente independentes, certo? Porque, vejam só, eu peguei aqui na página, a gente estava fazendo, né? Página 64, agora a página 65, tem esse exercício 33, pessoal, é dada a equação diferencial, y2' menos y' menos 12y igual a zero, e pede-se para verificar se y1x exponencial de menos 3x e y2x exponencial de 4x são soluções dessa equação diferencial. Certo? Reparem, se forem soluções, pessoal, depois a gente vai precisar encontrar o Wronskiano para a gente garantir que se ele for diferente de zero, então a gente pode construir a solução y igual a C1 y1x mais C2 y2x. Ok? A gente pode encontrar o y a partir de uma combinação linear entre essas duas funções, né? y1x e y2x. Vamos fazer isso, pessoal. Vamos fazer, que vai ficar muito bacana, certo? E aí, pessoal, no livro, há várias questões, então vocês já vão fazendo, se não já fizeram, né? Rapaz, se não já fizeram, né? Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos deixar o teorema aqui, certo? Mas vejam aí, percebam, eu vou colocar a questão aqui, tá? Y, duas linhas, menos y' menos 12y é igual a zero. Então, vejam, para confirmar, né, pessoal, para confirmar se y igual a exponencial de menos 3x é solução, você tem que jogar esse valor na equação diferencial. Não é isso? Então, ficaria exponencial de menos 3x, duas linhas, menos exponencial de menos 3x, linha, menos 12 vezes exponencial de menos 3x é igual a zero. Muito bem, pessoal, muito bem. Então, vejam aí, vejam aí. Vejam aí. Derivar isso aqui duas vezes. Então, ficaríamos com menos 3 vezes exponencial de menos 3x. Depois, derivaríamos, então, menos 3 vezes menos 3. 9, né? 9, tá certo? Então, ficaria 9 vezes exponencial de menos 3x. Derivando uma só vez, daria menos 3, mas tem esse menos aqui, pessoal. Mais 3 vezes exponencial de menos 3x. Menos 12 exponencial de menos 3x igual a zero. Veja, 9 mais 3, 12, exponencial de menos 3x, menos 12, exponencial de menos 3x igual a zero. Vejam, aqui está aqui, zero igual a zero, é uma verdade. Então, de fato, pessoal, de fato, exponencial de menos 3x é solução dessa equação diferencial. Tudo bem, aí você faz para todas as soluções, certo? y2. O y2 foi exponencial de 4x. Aí você, exponencial de 4x, duas linhas, menos exponencial de 4x, linha, né? Menos 12 vezes exponencial de 4x igual a zero. Ok, derivando duas vezes, pessoal, 4 vezes exponencial de 4x, a primeira linha. 4 vezes 4, 16, exponencial de 4x, menos 4, né? Que é a derivada, tá certo? Só uma derivada. Menos 12 exponencial de 4x igual a zero. Olha lá, fica 16 exponencial de 4x, menos 4 menos 12, menos 16 exponencial de 4x igual a zero. 16 menos 0 igual a zero, verdade. Então, olha que beleza, certo? Garantimos, então, que y1 e y2 são soluções para aquela equação diferencial. Mas vejam, pessoal, N soluções linearmente independentes. A gente tem que garantir que tanto o Wronskiano entre y1 e y2, ele precisa ser diferente de zero. Não é isso? Para que essas funções y1 e y2 sejam linearmente independentes. Ok? Então, vamos verificar, pessoal. Vamos verificar. Eu vou apagar esse pedaço, né, pessoal? Tá bom? Vejam aí. Vamos colocar assim, pessoal. Encontrando agora, né? Agora,
o Ronskiano, certo? O Ronskiano vem que, ok? Ok, a bem da verdade seria o Ronskiano entre y1 e y2, concordam? São duas funções, seria ó, y1, y2, y' e y2'. Isso aqui tem que estar diferente de zero, para que as duas funções sejam linearmente independentes, e que exista, então, uma combinação linear entre as duas, um y, C1, y, C2, y2, que seja, né, pessoal, também uma solução para essa equação diferencial. Meu Deus, sensacional, pessoal, sensacional. Mas primeiro vamos garantir o Ronskiano. Então, ó, Ronskiano entre y1 e y2, pessoal, será y1, pessoal, exponencial de menos 3x, y2, ó, exponencial de 4x. y1', ó, menos 3 exponencial de menos 3x, né, que é essa derivada de exponencial de menos 3x, e o y2' exponencial de 4x derivada, 4 vezes exponencial de 4x. Ok. Vamos encontrar o Ronskiano. Ronskiano y1 e y2, pessoal, será, olha lá, 4 vezes, vejam só, exponencial de 4x vezes exponencial de menos 3x, exponencial de x, concordam? Porque seria, né, 4, eu conservo a base, que é o expoente, né, no caso o exponencial, e somo os expoentes, ó, 4x menos 3x, x, né? Menos agora, diagonal secundária. O menos, pessoal, ficaria menos, mas tem um menos 3 aqui, vai ficar mais 3 vezes a exponencial de x também, porque seria exponencial de 4x vezes a exponencial de menos 3x, eu conservo a base, que é exponencial, somo os expoentes, 4x menos 3x, ó, x. Vejam, pessoal, esse Ronskiano, ó, dá 7 exponencial de x, que obrigatoriamente é diferente de zero. Sensacional! Se o Ronskiano é diferente de zero, as funções são linearmente independentes. Aí você, pessoal, logo, né? Ou assim, ó, finalmente, né? Logo, finalmente, né? Y igual a C1 y1 mais C2 y2, né? Ou seja, pessoal, seria y igual a C1 exponencial de menos 3x mais C2 exponencial de 4x, é uma solução para, pessoal, a equação diferencial linear. Vamos colocar tudo do jeito que ele colocou, pessoal. Homogênea, né? Dada. Sensacional, pessoal, sensacional. Amigos, nas páginas 164 e 165, a gente tem inúmeros exercícios. Eu acredito que deu para clarear muita coisa aí, tá ok? Mas é isso aí, pessoal. Continuarei postando aulas e vamos continuar estudando. É isso aí, pessoal. Valeu!